Dudu, durante uma conversa com o Tato, comenta de maneira cruel que, se Diná falecesse, ele ficaria feliz. Otávio, ao ouvir isso, pede que Dudu repita o que disse e, com um tom autoritário, manda ir para o quarto e o coloca de castigo. Dudu, revoltado, confronta Otávio e diz que não vai, mas Otávio, sem perder a calma, leva-o até o quarto e o deixa de castigo. Em meio a toda essa tensão, o computador, de forma inesperada, exibe a palavra vingança, como se algo mais sombrio ainda estivesse prestes a acontecer, aumentando ainda mais o clima de mistério e tensão na casa. Alberto comenta com Otávio sobre o castigo que Dudu recebeu e revela que, no momento em que ouviu a notícia, ficou em dúvida, uma vez que conhecia o histórico afetuoso e amoroso de Otávio com o pai, sempre presente e atencioso. Em resposta, Otávio menciona que Dudu chegou a ir até a residência de Diná, atitude que gerou certo desconforto. Ele enfatiza que, independentemente das circunstâncias, jamais se deve desejar o falecimento de qualquer pessoa, pois a vida é um valor inegociável. Alberto observa que tempos atrás, Otávio jamais teria uma postura tão dura e questionável como a que vem apresentando. Ele pontua que, na maioria das situações, o sentimento de amor tende a transformar positivamente os indivíduos. Mas, no caso específico de Otávio, parece estar ocorrendo o efeito contrário, levando-o a atitudes e palavras que não condizem com sua essência anterior. Cansado de tantas observações e recomendações, Otávio retruca dizendo que está exausto dos conselhos repetitivos e constantes de Alberto, demonstrando impaciência. Em outro momento, Theo comenta com Diná que já tem um compromisso para a noite, e ela, ao ouvir isso, pergunta se ele esqueceu que se trata de um sábado, dia normalmente reservado para estarem juntos, mas ainda assim aceita com tranquilidade a explicação. Theo, tentando acalmá-la, garante que o local onde estará não terá presença de mulheres, tentando amenizar qualquer possível insegurança, embora Diná não demonstre interesse ou ciúmes, mantendo-se indiferente. Diante disso, Diná menciona que pretende telefonar para Andresa com a intenção de, talvez, combinarem algo para mais tarde. Theo fica pensativo com a postura dela, refletindo sobre suas reações. Enquanto isso, Zeca e Agenor comem algo rapidamente. O pai, curioso, questiona Zeca sobre o local onde ele irá se apresentar naquela hora e também pergunta sobre o valor da recompensa envolvida. Mas Zeca evita dar detalhes sobre a quantia exata. Agenor revela que pretende trabalhar durante o dia inteiro, na esperança de conseguir alguma quantia extra, motivado pela ganância e exigências de Lisa. Logo depois, Zeca se despede. Em outro cenário, Carmen recusa o convite feito por Lisa para que ela os acompanhe, junto com Mauro em um passeio. Agenor acaba cruzando com Lisa no caminho e revela que pediu demissão do emprego, decisão que parece impulsiva. Enquanto isso, Diná serve seus convidados em sua casa com atenção e hospitalidade. Raul, observando a situação, diz não entender como Diná permite que Theo saia desacompanhado em pleno sábado à noite, sugerindo que isso não é comum. Theo então conta que fez uma aposta relacionada à ida de Diná com ele para Brasília, mas que acabou perdendo, pois ela se recusou. Em seguida, ele confessa que sente que há algo escondido por trás dessa recusa. Raul comenta que Diná parece estar mais firme, confiante e até mesmo convencida em suas decisões. Ele afirma que tem a impressão de que Diná se transformou em outra mulher, mais decidida. Lisa, buscando explicações, pergunta a Agenor o que está acontecendo, alegando que tudo parecia estar indo tão bem. Agenor aproveita para reclamar da governanta e faz diversas críticas em relação ao comportamento dela. Depois que ele se afasta, Carmen tenta tranquilizar Lisa, dizendo que a situação não é tão grave quanto parece. Mas Lisa insiste que sim, já que será obrigada a arcar com todas as despesas sozinha. Carmen menciona o nome de Zeca como possível apoio, mas Lisa afirma que ele está passando por dificuldades e, portanto, não poderá ajudá-la. Diante da falta de alternativas, Lisa afirma que, caso a situação continue sem melhoras, será forçada a apelar para situações mais drásticas. Carmen então questiona se ela pretende se casar com Mauro, ao que Lisa admite que sim, com certa convicção, mas Carmen se opõe com firmeza, dizendo que não permitirá que isso aconteça. Surpresa, Lisa questiona o motivo da amiga se opor tanto, mas Carmen responde que acha Mauro com um jeito dissimulado e até mesmo suspeito, alguém que pode estar agindo de má fé.
Ela ainda ressalta que Lisa já sofreu demais nas mãos de Alexandre e que não deseja vê-la passando por algo parecido novamente. Diante do silêncio de Carmen sobre suas razões mais profundas, Lisa insiste em entender por que a amiga implica tanto com Mauro, mas Carmen encerra o assunto dizendo apenas que, quando tudo vier à tona, ela não poderá dizer que não foi avisada. O grupo da banda seguia viagem de carro quando, em determinado momento, percebeu que um dos pneus havia parado de funcionar corretamente, possivelmente por conta de um furo ou desgaste, o que os obrigou a interromper o percurso e descer do veículo para avaliar a situação. Diante do imprevisto, Bárbara, demonstrando preocupação e curiosidade, questiona sobre o que eles pretendem fazer diante daquela adversidade. Todos acabam trocando comentários sobre o ocorrido, tentando encontrar uma solução prática. Enquanto isso, Ismael e Bia se afastam um pouco e aproveitam a bela paisagem ao redor, observando a natureza e o ambiente com certa leveza. Durante um momento de contemplação, Ismael pergunta a Bia se ela está se sentindo feliz, e embora não responda de forma direta, ela dá a entender com gestos e expressões que sim, está contente. Em seguida, ele afirma que pretende ensiná-la a dirigir um carro, mas pede que ela seja discreta com isso, como se não fosse algo que devesse ser divulgado com facilidade. Bia, entusiasmada, entra no carro com ele e ambos seguem caminho até chegarem em casa. Ao chegarem, Ismael comenta que comprou alguns produtos de beleza, entre eles cremes e batons, e diz que tudo aquilo é dela, que ela está livre para usar como quiser. Bia, animada, menciona que sua mãe nunca permitia que ela utilizasse batom, o que torna aquele gesto ainda mais especial para ela, e demonstra felicidade por poder expressar sua identidade de maneira mais livre. Ismael então reforça que todo final de semana ela deve estar com ele, porém reconhece que Estela, a mãe de Bia, provavelmente não vai aprovar muito essa decisão. Mas a garota responde de maneira firme, dizendo que Estela não tem autoridade sobre suas vontades e que ela mesma decide o que quer fazer. Em seguida, Ismael pergunta sobre a aparência do detetive que ela mencionou em outra ocasião, e Bia descreve a fisionomia do homem, oferecendo detalhes que podem ser úteis para futuras conversas ou investigações. Em outro ambiente, Alberto recusa uma bebida que lhe é oferecida e, logo após, opina que Otávio também deveria evitar o consumo de álcool, sugerindo que seria melhor para a sua saúde. Otávio aproveita o momento para perguntar ao doutor se os colegas médicos dele já haviam chegado a alguma conclusão definitiva a respeito da cirurgia que ele precisa fazer. Alberto responde que, infelizmente, o melhor a se fazer no momento é continuar levando a situação como está, pois não há muitas alternativas. Otávio, ainda esperançoso, questiona se não existe mesmo mais nenhuma possibilidade de reversão ou tratamento eficaz. Mas Alberto revela que, infelizmente, descobriram a enfermidade em estágio avançado, o que torna o cenário mais delicado. Em um gesto de preocupação, Alberto pede a Otávio que reconsidere e retire Dudu do castigo, mas Otávio se recusa e afirma que não deseja que ele interfira em como educa seus filhos, embora admita que, após a partida do médico, poderá pensar no assunto com mais calma. Theo, por sua vez, se despede de todos que estão em sua casa, demonstrando gentileza. Depois de sua saída, o grupo organiza cartas para realizar um bingo, atividade que parece animar os presentes. Andresa comenta que estão planejando uma visita à fazenda e aproveita para convidar Estela, que ouve com interesse. Raul elogia a propriedade rural de Guiomar, dizendo que é um ótimo lugar para descansar e se divertir. Guiomar, de forma um tanto amarga, afirma que se dependesse de apoio do genro dela, não conseguiria fazer nada. Mas Maroca logo intervém e defende Raul, dizendo que ele faz de tudo por ela e não mede esforços para ajudá-la. O jogo tem início e Diná, observadora, comenta que Guiomar anda muito misteriosa, levantando suspeitas. Mas Guiomar, querendo desviar o foco, diz que o jogo está entediante e que já perdeu a graça. Raul rebate dizendo que todos estão cansados de jogar bingo na fazenda, momento em que Guiomar, com certa irritação, afirma que não estava falando com ele, deixando claro que participava da atividade apenas para agradar Andresa. Em outro trecho da história, Agenor pergunta a Mauro se existe alguma possibilidade de encontrar um emprego que pague bem e que, ao mesmo tempo, não exija tanto esforço ou carga horária excessiva.
Mauro dá a entender que vai buscar alguma oportunidade que se encaixe nesse perfil, sem prometer nada com firmeza. Depois, Agenor comenta com Lisa que Mauro está verificando uma vaga de trabalho para ele, deixando-o esperançosa. Em seguida, Mauro se despede de Lisa de forma educada, mas ela, querendo estender o momento, chama Carmen e avisa que ele já está indo embora. Carmen aparece no local e, com sua presença, o clima fica mais tenso, gerando um certo desconforto. Lisa, percebendo a mudança do ambiente, resolve acompanhar Mauro até a saída, talvez para evitar um confronto ou simplesmente por querer manter o diálogo longe de olhares julgadores. Agenor inicia uma conversa com Carmen, apontando que ela parece não simpatizar muito com o Dr. Mauro. Ele destaca que Mauro é uma pessoa educada, possui formação acadêmica e comportamento respeitoso, além de parecer bem intencionado. Ainda acrescenta que, se Carmen realmente gostasse de Lisa, como afirma, deveria torcer pela felicidade da amiga, em vez de agir com desconfiança. Em resposta, Carmen afirma que justamente por se importar com o bem-estar de Lisa é que mantém suas reservas em relação a Mauro, deixando claro que suas intenções são protetoras, mesmo que sua postura pareça dura. Em outro cenário, na pensão, Sininha compartilha com entusiasmo que irão organizar a tradicional Noite da Pizza na Praça da Vila, um evento que costuma reunir os moradores em clima de confraternização. Tibério, envolvido na conversa, menciona a necessidade de alterar o nome da celebração, o que provoca questionamentos por parte de Fátima, que não compreende o motivo da mudança. Sininha então faz uma crítica velada aos políticos, mais especificamente aos deputados, explicando que muitos deles se envolvem em corrupção, roubam recursos públicos e acabam deixando as pessoas em situação de vulnerabilidade, sem o mínimo necessário para viver, como comida. Geraldão, confuso, não entende de imediato a ligação entre os nomes e os eventos, mas Sininha esclarece com paciência. Logo após, Tibério comenta algo sobre molho de tomate, o que causa enjoo em Sofia, levando Sininha a demonstrar preocupação com o estado de saúde da moça. A proprietária da pensão se levanta, mas Fátima insiste para que Tibério continue jogando cartas com ela. Fátima justifica que Tibério precisa descansar, já que acorda cedo para cumprir seus compromissos. No entanto, Sininha encerra a atividade, recolhe as cartas e sugere que todos vão dormir, encerrando ali a noite. Em outra parte da cidade, Theo, visivelmente embriagado, acaba conversando com o detetive contratado por Diná, sem ter a menor noção de quem ele realmente é. Durante o encontro, Theo chega a apresentar Mauro de maneira descontraída. Curioso, ele pergunta o nome do homem, que, sem hesitação, revela sua identidade verdadeira, demonstrando não temer ser descoberto. Em paralelo, Diná ouve o telefone tocar e, ao atender, percebe que se trata do próprio celular. Ao atender a ligação, escuta a voz do detetive, que informa que Theo não está em boas condições, tendo insistido para que ele o acompanhasse bebendo, o que torna a situação mais preocupante. Diná responde dizendo que no dia seguinte eles irão se encontrar na casa de Estela, como haviam combinado anteriormente. No entanto, o telefone continua tocando, indicando uma nova chamada, e ela vai atender outro aparelho, fingindo estar dormindo e ao mesmo tempo em que tenta manter o controle da situação. Pouco depois, Theo chega completamente alcoolizado, confirmando o relato do detetive. No dia seguinte, Guiomar comenta que já deixou sua mala pronta e por isso estarão livres para partir logo pela manhã. Raul acrescenta que entrou em contato com Alberto, pedindo que ele comparecesse durante o feriado, com a intenção de que houvesse uma reaproximação entre ele e Estela, promovendo um possível reencontro conciliador. Andrés oferece um biscoito para Guiomar, que recusa com firmeza, deixando claro seu estado de irritação. Andresa comenta então que Guiomar anda muito alterada ultimamente. Raul tenta mudar o foco para uma conversa sobre saúde, mas Guiomar desabafa, dizendo que ele não pode lhe dar um neto, trazendo à tona um ressentimento pessoal. Raul, confuso e magoado, pergunta que tipo de mal ele cometeu para merecer tanto julgamento. Guiomar deixa transparecer de forma implícita que se arrepende dele ter se casado com sua filha, revelando um ressentimento profundo que guardava há algum tempo. Andresa tenta amenizar a tensão e diz que Guiomar está agindo de forma parecida com a mãe de uma amiga dela, que acabou enlouquecendo com o passar dos anos. Raul, intrigado, pergunta como isso aconteceu, mas Andresa responde que ninguém realmente entende o motivo, apenas relata o comportamento. Em tom de desabafo, Andresa admite que está com medo da situação piorar, ao que Raul responde que o problema de Guiomar é com ele, não com as outras pessoas. O momento entre os dois acaba se tornando emocional e eles se abraçam.
reconhecendo que será preciso ter paciência e compreensão para lidar com Guiomar nos próximos dias. Enquanto isso, Tibério vai até a casa de Estela para lembrá-la da noite da pizza na vila. Mas ela informa que não poderá comparecer, pois já tem planos de ir para a fazenda de sua cunhada. Demonstrando cavalheirismo, Tibério se oferece para carregar a mala de Estela, ajudando-a com os preparativos. Na manhã seguinte, Diná acorda Theo e prepara seu café da manhã com cuidado. Theo, ainda um pouco abalado, atende o telefone e ouve uma voz distorcida do outro lado da linha. Trata-se de Ismael, que, disfarçando a própria voz, diz que Diná contratou um detetive para investigar os passos de Theo. Ismael chega ao ponto de descrever a aparência do detetive com detalhes e, por fim, revela o nome do homem, lançando mais desconfiança e tensão sobre a relação entre Theo e Diná.